Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Essa paz que excede todo o entendimento, a paz que nos satisfaz em Cristo Jesus, amém? Manhã de terça-feira, abençoada por Deus, estou aqui no meu banco Betel, maravilha, já fiz a minha caminhada, meus exercícios, e parei aqui para fazer uns alongamentos e também fazer a nossa reflexão na santa e gloriosa palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar ela, amém? Porque a palavra de Deus, ela é vida e produz vida para aquele que atenta a ela para obedecer, né? E a palavra de Deus, ela faz transformações, né? Ele mesmo diz que tem compromisso com a sua palavra. E diz que uma vez ela lançada, ela não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo a que foi enviada a fazer, certo? Então bora lá. Atos capítulo 17, versículo 11, nos ensina sobre a cautela de observância dos crentes ali de uma cidade chamada Bereia, né? Algum tempo atrás, Paulo tinha sido expulso de Tessalônica, aonde o pessoal ali não quis receber a palavra que ele ministrava, o evangelho, né? E para sua grata surpresa, quando ele chega na cidade de Bereia, ali os que o ouviam pregar o evangelho, a palavra de Deus, no versículo 11 cita que estes foram mais nobres do que os que estavam na cidade de Tessalônica, pois eles ouviam e recebiam a palavra. Mas, porém, Paulo faz uma ressalva na parte B do versículo, né? Que eles examinavam nas Escrituras tudo aquilo que eles ouviam da parte do apóstolo São Paulo, né? Então, se destacou, né, esses crentes da cidade de Bereia, ou os bereanos, né, que examinaram as Escrituras. E não é diferente nos nossos dias, meus amados. Nós precisamos estar atento ao que nós ouvimos. Nós precisamos ficar atento ao que é pregado. Porque nós, como cristãos evangélicos, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, como a nossa regra, conduta e prática de fé, não é mesmo? Então, não é porque é o pastor fulano da mídia, que está aí em todas as mídias da internet, por aí vai, não. Não é porque é ele que está falando, não. É examinando as Escrituras. Se o que ele falou condiz com o que está nas Escrituras, amém. Ele é um instrumento de Deus, né? Então a palavra, ela é autoridade máxima. Se disser que algo e não está em concordância com o que está escrito na Bíblia, nós devemos rejeitar. Paulo também, quando escreve ali a sua carta aos Gálatas, né, a igreja que estava na Galácia, ele também ali no primeiro capítulo, ele já adverte a igreja, aos irmãos, né, e dizendo, admiro-me que tão depressa, né, deixastes, né, o verdadeiro evangelho para outro evangelho, que na verdade não é outro, mas alguns o deturpa. Alguns, né, têm falsificado ele para a sua própria condenação, né? E dos ouvintes que acabam seguindo, né? Infelizmente,
tem seguidores para todos os tipos e todos os gostos por aí, né? Mas o melhor de nós seguirmos é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra viva, né? É a palavra viva e eficaz. Dia desse eu comentei numa reflexão aqui sobre uma família que deixou, né, no contexto bíblico para nós um grande exemplo, um grande legado de obediência. A família dos Recabitas, né? Que 200 anos depois eles ainda obedeciam a algo que um antepassado dele havia orientado eles a obedecer, né? E mesmo sendo ali o profeta, pela ordem de Deus, levando eles ao templo e colocando ali o vinho na taça para eles beberem, mesmo assim eles não beberam e não retrocederam naquela ordenança que o seu antepassado havia instruído eles que obedecessem, né? Então hoje não estamos em situação diferenciada. Ainda que nós vemos aí, né, inúmeras denominações, vamos dizer assim, inúmeros pregadores que parecem mais coaches, né, que estão em busca de sucesso, de aplausos, de fama, né? Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela continua sendo a mesma, né? Dia desse também eu falei em uma reflexão sobre algo que se comenta às vezes, se diz até no nosso meio aí, dizendo que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, né? O que se renova a cada manhã, segundo Jeremias em Lamentações, o que muda que renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. E são elas a causa de não sermos consumidos com esse mundo, né? Mas a palavra, ela é imutável, na verdade. O que era não, continua sendo não. O que é sim, continua sim, sendo sim. E não adianta homens astutos, pessoas astutas, com essa tal famigerada teologia aí, querer mudar o que está escrito, na verdade, né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque o próprio Cristo nos adverte na sua palavra que nos últimos dias virão, né? Virão escarnecedores, virão avarentos, mercenários, falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, falsos irmãos, e nós estamos vivendo os últimos dias. Então é mais que tempo de chamarmos para a responsabilidade pessoal. O apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele nos adverte ali: olhai por vós mesmos se permaneceis na fé. É cada um de nós, amados. Deus tem nos dado o Espírito Santo, e esse Espírito Santo está em nós, está conosco, e ele não nos deixará sermos enganados, desde que nós estejamos também decididos, né, a obedecer a palavra e estar sempre buscando nele, porque ele é o nosso instrutor fiel. Não vamos descartar, né? Claro que Deus tem levantado homens, mulheres, tem levantado pessoas para proclamar o verdadeiro evangelho, a realidade do evangelho, né? Mas infelizmente muitos têm infiltrado, e são com esses infiltrados que nós temos que tomar muito cuidado, né? Tá certo? Me lembro quando Naamã foi ali até a casa de Eliseu para procurar ele, para receber um milagre de cura, e chegando ali, ele pensando de repente que Eliseu receberia com pompas e honras, né? E simplesmente Eliseu só mandou avisar ele: ó, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e pronto, está resolvido o seu problema. Ele ficou até indignado: mas por que esse homem não veio
me receber, né? Estava acostumado a ser recebido com tapete vermelho, né? Com pompas e honras, né? E não é diferente de muitos que se dizem homens e mulheres de Deus nos nossos dias não, né? Querem passagem de avião, querem hotéis 5 estrelas, né? Querem cachê, alguém tem que pegar no aeroporto, depois levar e por aí vai. Então, querendo ser mais importante do que Jesus Cristo, né? Que ao chegar em Jerusalém, a sua condução foi um jumentinho emprestado, né? É verdade. Agora não, estão aí cheio de pompas e honras, mas o que é deles está sendo guardado, né? Então nós temos que tomar cuidado conosco mesmo, não deixar nos corromper, nem nos levar, né? Maldito é o homem que confia no homem, né? Aleluia, nós confiamos no nosso Deus e na palavra do nosso Deus. Lutero Martinho já deixou escrito: ainda que façam sinais, maravilha, que façam chover milagre, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus, joga fora, é lixo. Só que infelizmente essas pessoas arrastam multidões e multidões, né? Mas cada um de nós naquele dia seremos responsáveis diante do justo juiz. Então, não despreze o contexto da palavra de Deus, seja bereano, examine as escrituras, não vai engolindo tudo que te ofereça, não vai recebendo tudo que te falam, não. Sejam prudentes, né? Sejam prudentes, simples como a pomba e prudente como a serpente, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então não se deixe levar ao engano. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso alvo, ela nos aponta o alvo, melhor dizendo, né? Então é isso aí, a reflexão para nós nessa manhã. Vamos continuar firmes e constantes, servindo ao Senhor, tá certo? E não os nossos interesses materialistas, os nossos interesses de fama, de serem conhecidos, porque hoje há disputas aí, né? Quem tem mais seguidor, estão querendo ter mais seguidor do que Jesus, né? Mas na verdade, o único que é digno de ser seguido é o Senhor e Salvador Jesus Cristo da nossa vida, tá certo? Você pode admirar alguém, mas seguir só Jesus, tá certo? Porque uma hora ou outra, essa pessoa que você admira, seja ele quem for, de uma forma ou de outra vai te decepcionar, porque somos falhos, somos falíveis, o ser humano é isso aí mesmo, mas Jesus jamais te decepcionará. Então, ele compensa seguir, certo? Pela bondade e graça dele. Estou seguindo a Jesus há 31 anos da minha vida, metade da minha vida, né? O último sábado eu fiz 62, pela bondade e graça de Deus. 31 eu vivi no engano, né? E 31 anos que eu estou na verdade, que é Cristo. E é a verdade que liberta, certo? Então fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Seja um crente bereano, examine as escrituras, leia a Bíblia. O povo de Deus hoje estão muito ausente da Bíblia. Aproxima da Bíblia, aproxima da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.